Bem-vindos ao Viver Sustentável. Biocombustíveis é o tema do programa de hoje. Nós vivemos em um momento da era do petróleo e este elemento está no nosso dia a dia da forma de combustível, gás de cozinha, borracha, medicamentos, plásticos, mas nós enfrentamos um grande problema, a poluição causada pelos derivados do petróleo. Em contrapartida, foram criados os biocombustíveis, que são combustíveis criados a partir de matéria orgânica, ou seja, vegetais ou compostos animais. As fontes mais conhecidas são cana-de-açúcar, semente de girassol, madeira celulose, mamona e milho. A partir dessas fontes, é possível produzir combustíveis. A dependência mundial do petróleo tem produzido consequências dramáticas nas últimas décadas. Poluição do ar, doenças cardíacas e respiratórias, conflitos armados, mudanças climáticas. O número de veículos motorizados cresce em todo o mundo. Consome-se mais combustível a cada dia. E as reservas mundiais de petróleo estão se esgotando. Especialistas acreditam que a era do petróleo barato chegará ao fim nos próximos anos. Por conta disso, os biocombustíveis começam a ser vistos como uma solução a esses problemas. Uma inquestionável fonte que provoca menor impacto ao ser humano e à natureza. Além disso, a cana-de-açúcar absorve o gás carbônico com uma eficiência 10 vezes superior que a das florestas, o que lhe confere grande importância no combate ao efeito estufa. Além das vantagens ambientais, ainda existe a questão econômica, que diferencia o álcool da gasolina. Ao comparar os preços destes dois combustíveis, podemos perceber a grande diferença no bolso. A pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revela que a gasolina é bem mais cara que o álcool. O biocombustível tem o lado social, com a geração de empregos e renda. A agroindústria canavieira é uma grande geradora de postos de trabalho. São cerca de 1 milhão de empregos diretos e 3 milhões de empregos indiretos. Os postos de trabalho se distribuem de forma ampla em boa parte do território brasileiro e cobrem uma gama diferenciada de competências e formações, ou seja, o álcool gera empregos para todos os perfis profissionais. O biocombustível é um instrumento eficaz e vantajoso na transição do petróleo para um modelo energético mais limpo, diversificado e sustentável. Fique agora com a conclusão do professor e deputado federal Mendes Tame. São inúmeras as vantagens dos biocombustíveis. Duas das mais importantes se referem à saúde pública e à questão ambiental. No que se refere à saúde pública, foram os biocombustíveis, foi a mistura do álcool à gasolina que permitiu substituir completamente o chumbo tetraetila, altamente tóxico, que era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. No que se refere à questão ambiental, os biocombustíveis emitem muito menos gás carbônico do que os combustíveis fósseis. Por esta razão, estão na esteira correta do Protocolo de Kyoto para enfrentar o aquecimento global. Professor, com o aumento da produção de álcool, vai se plantar mais cana. A gente corre o risco de ficar sem alimentos? Nenhum risco. A área hoje utilizada para a produção de cana destinada à produção de etanol corresponde a 0,5% da área total agrícola utilizada no país. Apenas 0,5%. Além disso, o Brasil tem uma imensidão de áreas de pastagens degradadas que poderão ser substituídas, não só por cana-de-açúcar, mas pela produção de grãos. No Brasil, a cada ano, cresce a produção de alimentos, cresce a produção de grãos. Portanto, não há o menor risco de que, aumentando a produção de biocombustíveis, fique comprometida a produção de alimentos. Professor, eu ouvi dizer que estão destruindo a floresta amazônica para a plantação de cana para a produção de álcool. É verdade?
Isso é praticamente impossível, por duas razões. A primeira, por razões climáticas. A Amazônia fica na região tropical, onde chove muito, e essa chuva impede a concentração do teor de sacarose necessário para produzir uma cana de qualidade, que produza muito açúcar e muito álcool. A segunda razão é a distância. Não há lógica em se produzir álcool lá na Amazônia e depois ter que transportar este álcool por caminhão por 2 a 3 dias até os grandes centros consumidores. Fazer um passeio deste álcool, gastando petróleo para transportá-lo, é, acima de tudo, um grande contrassenso. No próximo bloco, vamos conhecer a história da cana-de-açúcar e do álcool no Brasil. Você sabia que se continuarmos a utilizar o petróleo no mesmo ritmo que o consumimos hoje, ele deve durar apenas 75 anos? Outros estudos falam em 35 anos. Nem a maior alta do preço do barril em 2008, quando ele chegou a custar $100, conseguiu inibir o consumo desse combustível fóssil. Portanto, prefira as fontes renováveis. Faz bem para o planeta e para a humanidade. Olho vivo, consumidor! Na hora do rush em São Paulo, a velocidade média dos veículos é de 9,7 km por hora, apenas um pouco mais rápido que os pedestres, que andam a 5 km por hora. Com isso, os carros acabam emitindo mais gases poluentes na atmosfera. Sugira um novo horário de entrada e saída no seu trabalho. Assim você vai fugir do estresse no trânsito e ainda colaborar para a qualidade do ar. Viver Sustentável está de volta com o tema biocombustíveis. O cultivo da cana-de-açúcar é um dos mais antigos do país. A cana revolucionou muitas épocas da história brasileira. Vamos fazer agora uma viagem no tempo, desde a antiguidade, quando o álcool era utilizado somente na fabricação de medicamentos e bebidas, até a declaração do pró-álcool e dos carros flex. O álcool é um produto nobre fabricado desde a antiguidade. Inicialmente, foi usado no preparo de medicamentos e bebidas, depois em lamparinas. Com o surgimento do automóvel, a alternativa do álcool como combustível veio naturalmente. Desde então, muitas pesquisas e inovações tecnológicas foram feitas, principalmente no Brasil. Mas para falar sobre a produção do álcool, temos que começar passeando pelos canaviais, pois a cana-de-açúcar é a nossa matéria-prima para esse combustível. A indústria alcooleira surgiu no Brasil como consequência natural da produção do açúcar, pois o álcool podia ser fabricado a partir da destilação do mel que sobrava. As primeiras experiências com álcool combustível no Brasil começaram na década de 20.
Em 1925, o primeiro carro movido a álcool completou uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Após a Depressão de 29, a agroindústria canavieira brasileira entrou em séria crise. Então, fabricar álcool com os excessos das super-safras se tornou uma alternativa interessante e um componente regulador do setor. Getúlio Vargas foi um grande entusiasta do uso do álcool combustível. Durante seu governo, surgiram políticas governamentais de incentivo ao uso de etanol na gasolina. No entanto, após 1945, a falta de incentivo estatal e as pressões dos interesses econômicos vinculados à exploração do petróleo fizeram desacelerar o crescimento do setor alcooleiro. Em 1973. O boicote árabe ao fornecimento do petróleo leva muitos países, entre eles o Brasil, a pagar cada vez mais caro pelo consumo do combustível fóssil, gerando grande déficit na balança comercial. Mas é nessa hora, diante da crise energética mundial, que o Brasil consegue inovar aproveitando a grande oferta da cana-de-açúcar do mercado interno para criar o Proálcool, Programa Nacional do Álcool. Aí começa a fabricação do álcool combustível em larga escala para a produção de energia limpa e renovável. Numa primeira fase, apenas se adicionou álcool à gasolina. Mas logo depois, a partir de 79, uma parcela crescente dos veículos passou a rodar exclusivamente com álcool hidratado, atingindo no seu auge cerca de 5 milhões de veículos. Agora o professor Tami mostrará as vantagens dos biocombustíveis. Os biocombustíveis trazem outras vantagens na área econômica e na área social. Na área macroeconômica, cada barril de biocombustível que eu produzo aqui no Brasil é um barril de petróleo a menos que eu preciso importar. Ou, se não precisar importar, um barril de petróleo a mais que sobra para exportar. Quanto à questão social, sem dúvida nenhuma, aí reside uma das mais importantes vantagens dos biocombustíveis. A produção de etanol, a produção de biodiesel aqui no país gera empregos para brasileiros e não empregos lá nos países produtores de petróleo. Professor Tami, se na Conferência de Kyoto foi criado um protocolo para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, por que eles só aumentaram desde então? Por diversas razões. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto e continuaram aumentando as suas emissões de gases do efeito estufa. Em segundo lugar, países que assinaram o protocolo não o respeitaram e também aumentaram as suas emissões. E por último, os países em desenvolvimento, como Brasil, África do Sul, China e Índia, ficaram fora do protocolo, ou seja, desobrigados de cumprir metas de redução de gases do efeito estufa. E aumentaram. A maioria desses países aumentaram muito as suas emissões neste período de 15 anos. No próximo bloco, vamos ver como funciona a produção do etanol feito a partir de cana-de-açúcar e acompanhar também os depoimentos de quem está no ramo da indústria canavieira. O Viver Sustentável pergunta: em que ano o etanol combustível foi produzido pela primeira vez no Brasil? Letra A, 1927. Letra B, 1937. Letra C, 1947 ou letra D, 1957? A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano o etanol combustível foi produzido pela primeira vez no Brasil. A resposta correta é letra A, em 1927, pela usina Serra Grande, Alagoas. O Viver Sustentável está de volta, discutindo a importância de substituir os combustíveis derivados do petróleo por biocombustíveis. Vamos ver agora como é a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. 2 tipos de álcoois são produzidos no Brasil para uso como combustível: o anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, usado como combustível puro. Nosso país tem uma rede de mais de 28 mil postos com bombas de álcool hidratado para atender à demanda de todos os veículos a álcool. E a gasolina que abastece os outros carros brasileiros também contém entre 20% a 25% de álcool. A transformação da cana em açúcar e em álcool é feita pelas usinas. É um trabalho conjunto entre as áreas agrícola e industrial que começa com a escolha das variedades de cana plantadas em busca de maiores teores de sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. A cana é pesada assim que chega na usina. Essa pesagem permite o controle agrícola, o pagamento do transporte e também a medida de sacarose, com a qual se define o pagamento. Depois da pesagem, são retiradas as impurezas como terra e areia. E a cana-de-açúcar colhida manualmente segue para os picadores e desfibradores que preparam os caules para a moagem, aumentando o rendimento do caldo. No caso da cana colhida mecanicamente, o produto já vem picado. De um lado sai o caldo, de outro, o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera entre 240 a 280 quilos de bagaço. E esse bagaço também é muito bem aproveitado. Ele segue para as caldeiras e produz o vapor que aciona as turbinas, gerando autossuficiência em energia elétrica. O excedente é vendido e já ilumina várias cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é então purificado por meio de vários processos e técnicas de filtragem para formar o mosto. O mosto fica em fermentação nas dornas durante um tempo que varia de 4 a 12 horas. É nessa fase que os açúcares são transformados em álcool. Ao terminar a fermentação, a mistura recebe o nome de vinho fermentado. O álcool deste vinho é recuperado pela destilação. A operação é realizada em colunas, onde são feitas a destilação propriamente dita e a retificação, que dão origem ao álcool hidratado. Este álcool hidratado pode ser comercializado assim, ou ainda passar por um processo de desidratação, que gera o álcool anidro. Uma vez prontos, os álcoois produzidos são enviados para armazenagem em tanques de grande volume, onde aguardam sua comercialização. Professor Tami, existem outros benefícios na produção do etanol? Os biocombustíveis trazem uma outra vantagem: a possibilidade de cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço ou dos resíduos utilizados na produção de biodiesel. Se todas as unidades produtoras de açúcar e de álcool utilizassem o bagaço para produzir energia elétrica, nós estaríamos gerando o equivalente à energia de uma Itaipu. E com isso, afastando definitivamente o risco de ocorrer
novamente um apagão de energia elétrica como ocorreu em 2001. O etanol já provou ao mundo que é a realidade em se tratando de biocombustíveis. E ainda proporciona oportunidade de crescimento social, econômico e ambiental para todo o planeta. E quem está envolvido nessa produção comemora os resultados. Não há nada mais antigo nesse país do que cana-de-açúcar. Uma das coisas mais fascinantes que a gente vê hoje é perceber que essa planta é, sem dúvida, uma das atividades mais modernas e de vanguarda, porque ela conseguiu romper o mundo dos alimentos e entrar na área da agroenergia, tanto em combustíveis como em eletricidade. E o Brasil se tornou uma referência internacional. A grande vantagem da cana, se você pegar centro-oeste, centro-sul, é que você não precisa desmatar a área. Cana vai sempre no segundo estágio agrícola. Cana não é a fronteira. Você não vai plantar cana na Amazônia, você vai plantar cana hoje onde você tinha gado. Se você pegar o trópico, né, ela está 200 quilômetros ao norte do trópico, 50, 100 abaixo do trópico. A parcela da área plantada de cana ainda é uma área muito pequena, perto da área de soja e das áreas de pastagem degradadas que nós temos. A gente vê aqui nessa região toda do interior de São Paulo o progresso. Quando você acha que não tem mais o que fazer, sempre surge uma tecnologia, surge uma novidade, você vai tendo mudança. Você não pode ficar para trás. Você faz o álcool, faz o açúcar, nós temos produção aqui de levedura e energia elétrica. Nós somos também produtores de soja, ou seja, nas áreas de renovação de cana-de-açúcar, nós estamos plantando soja. Hoje a gente tem mais do que comprovado de que muitas áreas estão iguais ou melhoraram a capacidade produtiva. Como que acaba se nós temos áreas aí que faz 30, 40 anos? Cada vez a gente consegue aumentar a produtividade. Deve melhorar, né? Tem muito mais coisa atrás do que só ajudar a economia. Você está ajudando a preservar o meio ambiente. Agora, com a crise do petróleo, todo mundo está vendo que o etanol realmente vai ajudar, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a conservar energia. Não há dúvida de que os biocombustíveis constituem uma alternativa concreta, com tecnologia já dominada para enfrentar o aquecimento global. Países que dispõem de terras, água, sol, mão de obra disponível, tecnologia adequada, poderão se transformar em plataformas exportadoras de biocombustíveis. No entanto, é preciso atender a um grande desafio, o desafio de produzir de uma forma sustentável. E o que é produzir de uma forma sustentável? É produzir obedecendo a 3 desafios. O desafio social, produzir respeitando direitos trabalhistas e sociais. O desafio econômico, produzir biocombustíveis sem impactar o preço dos alimentos. Em terceiro lugar, produzir de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, ou seja, sem causar malefícios aos cursos d'água ou destruindo florestas. Preço por tonelada do material reciclável para a cidade de Manaus. Papelão, R$ 150. Papel branco, R$ 300. Lata de aço, R$ 250. Alumínio, R$ 1.500. Plástico rígido, R$ 300. E PET, R$ 800. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias ou dúvidas para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa, tenha uma feliz Semana Sustentável!